Isso é o que poderá acontecer se não reduzirmos o ritmo do aquecimento global. Já há sinais. Espécies animais deslocam-se e algumas causam estragos nos ecossistemas. A elevação do nível do mar ameaça dezenas de milhares de vidas humanas. Mas há uma revolução científica em andamento para combater as mudanças climáticas. A tecnologia evolui rapidamente. Mas conseguiria suplantar um mundo em aquecimento? Terra, existe um futuro? O clima da Terra sempre mudou, mas raramente assim tão depressa. Em apenas 250 anos, o planeta ficou 1,5 graus Fahrenheit mais quente, quase 1 grau Celsius. Celsius é a escala usada pelos cientistas para medir a temperatura. No ritmo atual, a maioria dos climatologistas concorda que a Terra ficará 2 graus Celsius mais quente dentro de 50 anos e 3 graus mais quente no final do século. Como estará o nosso mundo em cada um desses estágios? E quais avanços tecnológicos e científicos estão sendo desenvolvidos agora para lidar com esses limiares? Sabemos o que está causando o problema. Gases estufa, como o metano e o dióxido de carbono, atuam como um cobertor ao redor do planeta. E esses gases estufa estão aumentando num ritmo ainda mais veloz. Os dados estatísticos vêm de projetos como esse, a 1.100 quilômetros do Polo Sul. O gelo antártico acumulou-se em camadas durante milhões de anos. Vamos lá, descendo. Tudo bem. Peritos britânicos em clima leem o passado perfurando e examinando amostras de gelo ou núcleos. Esse núcleo de gelo tem 750 mil anos de comprimento. Se voltarmos 3/4 de 1 milhão de anos, veremos 8 ciclos climáticos. Isto é, 8 vezes entramos e saímos de uma era glacial. Se analisarmos esses ciclos, veremos o que a temperatura causou. Mas também obteremos o dióxido de carbono, o metano, 2 gases estufa e saberemos seus níveis no gelo. Notamos que são extraordinariamente compatíveis com a temperatura. Eles a registram extremamente bem. Robert Mulvaney é um paleoclimatologista, um dos expoentes mundiais na área. Ele agora examina um núcleo de gelo mais curto ou mais jovem. O que há dentro dele? Ar do século XVIII, anterior à Revolução Industrial. Vou tirar a luva e aquecê-lo. Assim que eu fizer isso, verão as bolhas de ar no gelo. Cerca de 10% do volume do núcleo de gelo é ar. Ele estala à medida que as diminutas bolhas de ar provenientes do manto de gelo profundo explodem devido ao derretimento. Não importa onde o dióxido de carbono é liberado. Ele se dispersa uniformemente na atmosfera superior. Sendo assim, o ar sobre a Antártida tem as mesmas concentrações de CO2 que o ar sobre Los Angeles, Atenas ou Xangai. Este ar é pré-industrial. Veremos o nível de dióxido de carbono que havia no ar antes de usarmos tanto combustível fóssil e despejarmos dióxido de carbono na atmosfera. Já vai estabilizar. Existe 288 partes por milhão. Os níveis atuais de dióxido de carbono são de 386 partes por milhão. Houve um aumento de 100 partes por milhão no período de apenas 250 anos. Pode não parecer muito, mas está a 100 partes por milhão mais alto que jamais esteve nos últimos 3/4 de 1 milhão de anos e tem subido 2 partes por milhão a cada ano ininterruptamente. Se não reduzirmos o volume de dióxido de carbono lançado na atmosfera, o nível continuará a subir e terá consequências sobre o clima. A preocupação com as mudanças climáticas levou as Nações Unidas a criar o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas.
Um grupo que representa as conclusões de mais de 4.000 climatologistas. A ciência ligada às mudanças climáticas atingiu um nível de sofisticação e confiabilidade que não deixa nenhuma dúvida de que os seres humanos têm prejudicado o clima da Terra. A elevação de quase 1 grau Celsius já causa impactos pequenos, mas significativos sobre o mundo natural. À medida que as temperaturas do ar e do oceano elevam-se, muitas espécies marinhas estão mudando de área, deslocando-se do Equador para os polos. Tierney Teese, uma bióloga marinha que trabalha no aquário de Monterrey, estuda esse fenômeno. Sua pesquisa concentra-se num dos peixes mais estranhos do mar. O mola-mola, ou peixe-lua, é o peixe ósseo mais pesado do oceano, ultrapassando 4 metros de comprimento. Dá a impressão de que está incompleto. Algumas pessoas acham que sua cauda foi arrancada, mas por que haveria um grande peixe oceânico sem cauda? Esses peixes eram raros nas águas frias de locais como o norte da Califórnia, o sul da Inglaterra e até mesmo o Alasca. Agora são vistos com mais frequência. Para saber até onde estão avançando rumo ao norte, Tierney tem marcado alguns exemplares para registrar seus movimentos. Vamos lá. Temos de nos aproximar discretamente, porque alguns são bem ariscos, enquanto outros permitem a aproximação. Segurei. O segredo é inserir a identificação numa área onde não possa ser removida. Ou seja, logo abaixo da nadadeira dorsal. Beleza, perfeito. Uma vez afixada, a identificação permanece ali por 9 meses. Ela registra todos os deslocamentos do animal. Depois, num tempo pré-programado, ela se solta do animal, flutua até a superfície e envia os dados ao satélite. O satélite as retransmite aos nossos computadores, permitindo que analisemos todos os dados. 1, 2, 3. Vou empurrar. A pesquisa de Tierney mal começou. No entanto, dados mais claros da nova área desse peixe já começam a surgir. E o mola é só uma das muitas espécies que estão se deslocando. As mudanças climáticas não se resumem a dizer que o oceano está um pouco quente, porque o aumento do calor, esse 1 grau, altera uma série de outras coisas. Pode mudar os níveis de oxigênio, os níveis de nutrientes e os padrões de circulação. As mudanças climáticas estão alterando muitas coisas simultaneamente. Devido ao aquecimento global, as linhas médias de temperatura estão se afastando do Equador ao ritmo de 64 km por década. Se esse ritmo continuar a aumentar, muitas espécies acabarão extintas porque não conseguirão acompanhar essas mudanças. E como essas espécies dependem umas das outras, existe o risco de haver um colapso do ecossistema. O colapso do ecossistema é exatamente o que está acontecendo com as florestas de pinheiros da Colômbia Britânica. Elas estão sendo devoradas por um besouro que antes era mantido sob controle pelas temperaturas extremas do inverno. Menos de 1 grau foi só o que a temperatura subiu. No início da década, a população do besouro do pinheiro começou a quadruplicar a cada ano, e a floresta não resistiu. Bill Wilson lidera a pesquisa desse besouro para o Serviço Florestal Canadense. Emocionalmente arrasador. A visão do pinheiro vermelho não é sinal do outono nem do inverno. É o sinal de morte. Ele foi morto pelo besouro do pinheiro. Esse besouro é responsável pela maior infestação de insetos na história da América do Norte. Nos últimos 10 anos, o besouro do pinheiro destruiu cerca de 13 milhões de hectares de floresta, uma área do tamanho da Louisiana.
Temos aqui um pinheiro que foi maciçamente atacado pelo besouro. O que ocorre é que as fêmeas que conseguem atacar a árvore excretam um feromônio que atrai um grande número de outros besouros. Rapidamente as árvores são aniquiladas. Quando o besouro consegue penetrar na casca, imediatamente ele começa a se alimentar da árvore e depois põe ovos. Os ovos costumam eclodir após 7 ou 10 dias e as larvas logo começam a se alimentar. Eles enfraquecem a árvore e a doença se instala. O início é avassalador demais para controlar com inseticidas. No ritmo atual, 3/4 dos pinheiros maduros da Colômbia Britânica terão desaparecido por volta de 2019. Devemos parar e refletir, pois um inseto do tamanho de um grão de arroz está causando todo este estrago nas florestas norte-americanas. O ataque do besouro do pinheiro é só uma das muitas formas como quase 1 grau de elevação está afetando o delicado equilíbrio da natureza e ameaçando a sobrevivência das espécies. Em Utah, o pica, que sobreviveu aqui durante 40 mil anos, poderá ser o primeiro mamífero a se tornar extinto. Na África, a migração anual de mais de 1 milhão de quinus está ameaçada, à medida que a seca dizima as pradarias onde se alimentam. Nas florestas tropicais das Américas Central e do Sul, 70 espécies de rãs arlequins já estão extintas. Muitas mais estão em perigo. E no mundo todo, os recifes de corais, que abrigam 25% de toda a vida marinha, estão morrendo à medida que os oceanos absorvem mais dióxido de carbono e se tornam cada vez mais ácidos. De todas as espécies sob ameaça, um animal em particular tornou-se o símbolo das mudanças climáticas. Essa é a Passagem Noroeste, uma extensão congelada de gelo marinho no litoral norte do Alasca. Durante a Era do Descobrimento, inúmeros exploradores tentaram usar essa passagem como um atalho entre a Europa e a Ásia, mas falharam. O gelo era sólido demais. Porém, em 2007, aconteceu algo extraordinário. O gelo marinho ártico rompeu-se e derreteu num ritmo sem precedentes. Havia 23% menos que o registrado em qualquer ano anterior. O gelo marinho recua todo o verão. Mas em 2007 desapareceu tanto que pela primeira vez grandes embarcações puderam navegar pela Passagem Noroeste. Se esse nível de contração continuar, não haverá gelo marinho no verão ártico por volta de 2020. Se perdermos todo o gelo marinho e ele não se recompor, o que é uma possibilidade, pois ele some no fim do verão, e talvez a água tenha absorvido tanta energia solar que o gelo marinho jamais se recomponha, então haverá mudanças importantes e essencialmente permanentes no clima do hemisfério norte.